Acabámos de fazer uma visita a alguns dos lugares que acabaram por ter incêndios e foram muitos aqui na cidade do Funchal. Estivemos a ver com muita preocupação o estado em que estão esses lugares e sobretudo, o perigo que existe hoje na sequência de outros temporais que possam eventualmente surgir, e isto é algo que preocupa. Naturalmente preocupa não apenas o PS, mas preocupa todas as pessoas da região autónoma da Madeira. Queríamos começar por dizer que o Partido Socialista tem de manifestar o seu agradecimento por todos aqueles que fizeram um esforço para impedir que esta tragédia tivesse maiores proporções, e todos nós temos consciência que isso podia ter acontecido. E felizmente foi possível com todas as intervenções que foram sendo feitas pelos bombeiros, pela PSP, pela GNR, pelo Guarda Florestal, pelas autarquias, pelas juntas de freguesia do Funchal, que tiveram um trabalho incansável, pela Câmara Municipal do Funchal, pelo seu Presidente, que se empenhou fortemente em encontrar soluções na altura em que estava tudo a desmoronar para que isto ficasse menos grave, e portanto isso foi possível acontecer. E, portanto, nós não podemos deixar de felicitar essas pessoas, felicitar aqueles anónimos que também não só ficaram nas suas casas para salvar os seus bens, mas também que ajudaram outros vizinhos, e sabemos muitos relatos e conhecemos muitos relatos de pessoas que se entregaram nesse esforço e nesse sacrifício, aqueles que hoje já se chamam os bombeiros sem farda. E essas pessoas todas, essa solidariedade que percebemos que espontânea, que nasceu e que ajudou a combater estes fogos, é para o PS Madeira uma satisfação muito grande e uma honra poder felicitá-los de facto. E dizer que da parte do Partido Socialista nós vamos nos empenhar para uma outra fase, ou melhor, para duas outras fases que julgo que são muito importantes, e queria sublinhar isso mesmo. A primeira é ajudar as pessoas, naturalmente. Esta é a fase mais importante nesta altura. Acabamos de ter um rescaldo desta tragédia e, portanto, é fundamental que haja um empenho de todos, que sejamos todos convocados, os partidos políticos, os governantes, os presidentes de Câmara, os autarcas, sejamos todos convocados para encontrar soluções para resolver os problemas imediatos das pessoas que foram atingidas por estas questões. E isso também exige de nós compreensão e, sobretudo, que possamos focar naquilo que é essencial e não em politiquices. E, portanto, o Partido Socialista vai se empenhar naquilo que são as suas funções e a legitimidade que tem, e tem esse dever, mas também essa legitimidade, para encontrar soluções que resolvam os problemas. As soluções passam, naturalmente, por meios financeiros, e esses meios financeiros estão hoje a ser negociados no plano nacional. O Partido Socialista tem se empenhado, como é do conhecimento público, para assegurar que o governo do Partido Socialista em Lisboa encontra todas as soluções para assegurar que estes problemas que estamos hoje confrontados, sejam os desalojados, sejam as questões dos taludes que estão com problemas graves, ainda agora estávamos a observar isso, sejam infraestruturas públicas que ficaram destruídas e que estão hoje, obviamente, a tornar a vida das pessoas menos confortável, vamos nos empenhar para resolver essas questões. E, portanto, estas são as questões do imediato, e essa será um empenho que teremos. Eu próprio amanhã terei uma reunião com dois dos secretários de Estado que têm responsabilidades nesta matéria, um que está a coordenar toda esta matéria das ajudas externas à região, e, portanto, falarei sobre estas necessidades, e outro que tem a ver com a Proteção Civil Nacional, que falaremos de outros assuntos que me parecem importantes e que depois revelaremos. Portanto, mas há uma segunda fase, e essa segunda fase tem que começar a ser planeada já, que é a fase em que nós temos de uma vez por todas assegurar que a Madeira tem que estar muito mais protegida destas catástrofes, sejam catástrofes naturais, temporais, como nós já passamos, como o 20 de fevereiro, que todos nós nos lembramos, ainda está na nossa memória, sejam estes incêndios trágicos que ocorrem quase de ano a ano na região autónoma da Madeira, não apenas no Funchal, mas em todos os concelhos. E essa fase é uma fase muito importante, que exige dos partidos políticos muita responsabilidade. Mas para isso nós temos que nos lembrar que, por exemplo, e não podemos deixar isto de lado, temos que reordenar a região do ponto de vista urbanístico de forma completamente diferente e adaptada àquilo que são as circunstâncias destes temporais que temos tido ou destes incêndios. Lembro, por exemplo, que temos um plano de ordenamento do território, o TRAM, da região autónoma da Madeira, que está desatualizado tem mais de 30 anos. Ora, não é possível nós continuarmos a ter situações destas em que nós percebemos que um dos focos principais é reordenar urbanisticamente a região
tendo um plano que está completamente desatualizado. E nós sabemos muito bem que não é só esse POTRAM que está desatualizado, sabemos que não temos os POCs atualizados, sabemos que não temos alguns PDMs adequados e, portanto, este esforço tem que ser feito de forma muito clara por todas as entidades. Eu lembro, por exemplo, que nós há 4 ou 5 anos andamos a propor na Assembleia Regional que haja um esforço entre o Governo e todas as autarquias para uma espécie de task force de emergência atualizar todos estes planos que eu estou a referir. E isso nunca foi feito e o Governo nunca quis fazer. Ora, é a altura de pormos mãos à obra e conseguirmos fazer isso tudo, porque é absolutamente essencial. Como é essencial nós olharmos para esta floresta e percebermos no Funchal, mas não apenas no Funchal, que é preciso um esforço enorme para reordenar e fazer um reordenamento florestal. E percebemos bem que, por si só, a floresta não vai nascer rapidamente. Precisamos de nos esforçar para que esta floresta volte a ser o que era rapidamente. Não só para a segurança dos madeirenses, não só para aquilo que é fundamental, que é o nosso conforto, mas também para aquilo que é as questões paisagísticas, que para nós têm muita importância por causa do turismo. E, portanto, nós também nos vamos empenhar e vamos lembrar que, no quadro da Assembleia Regional, podemos fazer esse esforço para que haja um plano de reordenamento florestal que nos parece muito importante. Um terceiro aspecto tem a ver com as questões do turismo. Nós não esquecemos as questões do turismo, se bem que o que é fundamental para nós, e esta é a prioridade, são os madeirenses. Os madeirenses estão em primeiro lugar, eles devem ser protegidos em primeiro lugar, mas naturalmente que agora, passada esta fase difícil, fase complicada, devemos olhar para aquilo que é a imagem da Madeira. E devo dizer que o Governo da República já deu esse sinal. O Governo da República já disponibilizou meios, já disponibilizou uma linha de crédito para apoiar a promoção da Madeira e, portanto, para desta maneira podermos apresentar uma Madeira, como ela, aliás, ainda é, mas que estes problemas não nos afetaram e estamos prontos para uma segunda fase, que é uma fase de reconstrução, uma fase de transformar a Madeira ainda melhor e com mais fatores de atração. E, portanto, são estes aspectos que nos preocupam e são nestes aspectos que nós nos vamos posicionar. Em resumo, primeiro vamos olhar as pessoas e aquilo que são os seus problemas e encontrar os meios adequados para todos em conjunto, e isto é muito importante, eu sublinho, todos em conjunto possamos arranjar soluções para essas mesmas pessoas. E um segundo aspecto, que é esta reconstrução não pode ser feita em cima do joelho. Esta reconstrução tem que ser feita com planeamento, com ordenamento e a pensar que estas coisas podem voltar a acontecer, mas não podem ter as consequências que tiveram desta vez. Foram muito graves as consequências que ocorreram e não podemos permitir que elas voltem a acontecer.